Olá, minhas amigas e meus amigos. Chegou a hora do nosso encontro neste 20 de julho, uma quinta-feira, Dia do Amigo. Minhas amigas e meus amigos, Dia do Amigo. Por que será que surgiu esse Dia Internacional do Amigo ou da Amizade? Porque em 1969, eu sou testemunha, a humanidade chegou à Lua depois de 4 dias de viagem no espaço. E aí a ideia é que a humanidade tem que se unir para fazer as grandes conquistas. E eu diria que nós, amigos, temos que nos unir também para alcançar os nossos objetivos. Bom, e num dia como hoje também nascia Alberto Santos Dumont, em 1873. Está fazendo, então, 150 anos, sesquicentenário do homem que tirou do chão o mais pesado que o ar por moto próprio. Os irmãos Wright empurraram, né? Era quase um planador. Ele saiu do chão e voou. Alberto Santos Dumont, o pai da aviação brasileiro, vejam só. E, por fim, eu falei ontem do Tom and Jerry, e hoje é o Bugs Bunny, é o Pernalonga. Em 1940, a Warner produziu o primeiro desenho do Coelho Pernalonga. Fica aqui o registro. Bom, então, junte-se a nós no Dia do Amigo, inscreva-se, aperte o botãozinho vermelho aí e, ao final, não esqueça de deixar o gostei ou não gostei e vamos aos assuntos de hoje. Bom, em primeiro lugar, agora há pouco eu terminei uma palestra na minha Cachoeira do Sul falando para o Agrocentro. Pessoal que aduba suor, né, e colhe o mais importante combustível, que é o que faz o ser humano se manter vivo, né, o alimento. E falei sobre todas as adversidades pelas quais passa o agro brasileiro, que está enfrentando uma espécie assim de vingança do presidente eleito por ter, em sua maioria, votado em Bolsonaro, por ter sido uma parte importante das manifestações em Brasília, manifestações em toda parte, de um governo que apoia o MST, que deixa a insegurança fundiária, que é agravada pelo fato de estar no Supremo ainda uma interpretação da Constituição, que para mim está muito clara, no artigo 231, que diz que são dos indígenas as terras que tradicionalmente ocupam é presente do indicativo, vale dizer, que ocupam no dia 5 de outubro de 1988, dia da promulgação da Constituição, o dia que está escrito isso. Não é que terras que ocuparam ou que vierem a ocupar, porque é absoluta insegurança jurídica. Esse é um grande problema nacional de toda empresa, né, de todo emprego, inclusive, é a insegurança jurídica. Nós temos uma insegurança política e uma insegurança jurídica se somando a ela. Empregar é problema. Investir é problema, é muita complicação, é exatamente o oposto do que converteu um pântano cheio de mosquito, chamado Singapura, num grande país de segurança financeira, de paz e de prosperidade e de bem-estar. Bom, o outro assunto de hoje, né, é a insegurança até pessoal. Está fazendo 5 meses e 7 dias que o coronel Jorge Eduardo Naime está preso em Brasília, acusado de omissão como comandante operacional da PM do Distrito Federal. Ele estava de folga. Ele voltou quando soube dos acontecimentos, vestiu a farda e foi comandar a proteção dos prédios públicos, foi ferido nas pernas, né? E está preso até hoje. Tem 5 filhos, um deles sofre da síndrome de Chiari, que é um problema de uma movimentação patológica no cérebro.
hidrocefalia também, já passou por 8 cirurgias, tem mais uma, a mulher dele, dona Mariana, está preocupada. Eu estou contando isso porque nessa sexta-feira, no Comitê de Direitos Humanos da ONU, um grupo de deputados e senadores do Brasil vai lá falar em prisões ilegais, inquéritos ilegais, falta de devido processo legal, né, naquilo que deveria ser um Estado democrático de direito. É lamentável, né? Por outro lado, o Ministério Público não aceitou a denúncia encaminhada pela CPI contra o tenente-coronel Mauro Cid, porque ficou calado. Como testemunha, ficou calado na CPI. E a Procuradoria disse, não tem crime nenhum disso, não vamos apresentar denúncia. Ponto final. A Procuradoria não encaminhando denúncia para a Justiça, não sai processo. Isso no devido processo legal. Como nós sabemos, há inquéritos que o ministro aposentado Marco Aurélio Mello chamou de inquérito do fim do mundo, quando não houve participação do Ministério Público, como exigem os artigos 127, 129 da Constituição. O Ministério Público é a parte essencial do processo, é quem acusa. Nós temos inquéritos lá em que a vítima é que acusa, e que investiga, que denuncia, que julga, né? Talvez isso seja mostrado lá na ONU também, no Comitê de Direitos Humanos. Bom, falar nisso, outra denúncia. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, enviou ao Ministério Público uma notícia-crime, uma representação contra o ex-deputado Jean Willis, que agora vai ser assessor de comunicação do presidente Lula por indicação da primeira-dama Janja. Enfim, o governador acusa Jean Willis de homofobia. O Jean Willis, muito freudiano, disse que o governador Eduardo Leite defende escolas cívico-militares porque talvez a sua libido tenha um fetiche pela farda. Isso é bem Freud, né? Claro que o governador não aceitou isso e disse que se trata de a frase preconceituosa contra uma autoridade máxima do Executivo do Rio Grande do Sul e está encaminhando ao Ministério Público para as devidas providências. Quando publicou uma foto abraçado na primeira-dama, ele disse que Janja e eu, né, mais o ministro da Comunicação e o presidente Lula vamos fazer um bom trabalho. Nessa ordem, o presidente ficou por último. Bom, o presidente Lula está de volta, né, depois daquela frase infeliz lá em Cabo Verde, né, em que ele se referiu aos 350 anos de escravidão que muito produziram no Brasil, né, que tinha que agradecer à África. E ainda por cima no local errado, né, porque aquelas ilhas serviram de entreposto no tráfico de escravos da África para o Brasil, né. Bom, mas aí de volta ele vai ter que resolver ministério, porque tem gente querendo mais ministério que está hoje com o PT, como, por exemplo, o Ministério do Esporte, que está com Ana Moser, que é PT, né? Agora, o Ministério também de Direitos Humanos, o ministro não está fazendo nada, né? Tem gente que a ONU, já que o ministro nunca foi num presídio de Brasília para ver a situação de mulheres, de idosos, de pessoas doentes, de homens que estão no presídio masculino, presídio feminino, e eram manifestantes, né? Não há exatamente uma prova de crime, de flagrante, foram presos em flagrante, não foram presos pela primeira instância, que seria a instância deles, mas não, foram presos como se fossem gente com foro privilegiado, né? Tudo muito esquisito. E o ministro dos Direitos Humanos, que é um professor do Mackenzie, tem muito estudante aí que até se queixa, né, de interpretações erradas de filósofos gregos, mas, enfim,
Ele parece que está nessa troca também, o Silvio Almeida. Interessante que há reação já por causa de cor da pele. Gente, o caput do artigo 5º da Constituição diz que todos somos iguais, né, sem distinção de qualquer natureza. Será que é preciso desenhar? Mas está saindo lei aí fazendo essa distinção, né, que é uma distinção proibida pela Constituição, mas aí o pessoal aí que gosta de falsificar a razão diz que se trata de uma discriminação afirmativa. Ah, é? É a mesma coisa que dizer, não, tem o roubo favorável. Né? Meu Deus. E a Ana Moser também. Sabe quem quer mais ministério? Olha só como é a política brasileira, como são os partidos políticos. Depois se queixam que a lista que saiu agora de prestígio, de respeito da opinião pública brasileira, os partidos políticos estão lá embaixo. E o Poder Judiciário também, desde que se tornou força política, está lá embaixo. Lá em cima está bombeiro, policial militar, está Forças Armadas, né? Jornalistas até estava melhor, né? Estava junto com o político, agora subiu um pouquinho, mas não está bem, não. Mas, então, eu estava falando do partido político, né? A União Brasil é que está querendo mais ministérios. E vocês sabem o que é a União Brasil, né? Que está querendo ministério no governo Lula, né? É PFL, que se somou ao partido que elegeu Bolsonaro em 2018, PSL. Essa é a política brasileira. Como é que você vai confiar na doutrina, na direção de um partido político? Se ele está lá, como diz a ópera italiana, La donna è mobile, o partido político é mobile, qual piuma al vento, né? Como a pena no vento. O partido político é assim, meu Deus do céu. Bom, só para terminar, vocês viram aí, o IPEA fez um estudo mostrando que o nosso IVA, o Imposto sobre o Valor Agregado, vai ser o mais alto do planeta, segundo a reforma tributária que passou pela Câmara, sem que os deputados soubessem o que estavam votando. Mais alto do planeta. E o ministro da Fazenda simplesmente disse, não vai ser. Como assim? E o argumento, cadê? Ele argumentou com o quê? Se contrapôs com que argumento? Nenhum. Né? Aí, e o IPEA está vinculado ao Ministério do Planejamento, ou seja, a ministra Simone Tebet. Pois hoje a ministra Simone Tebet levou lá para um encontro com o ministro da Fazenda a presidente do IPEA, que se chama, não tenho o nome dela aqui, Luciana Servo, né? Mostrando os demais dados, ou seja, para dizer, olha, é isso mesmo que está lá, né? Suponho, já que a notícia diz que foi mostrando os gráficos, entre os quais aquele que aponta um ótimo desempenho do PIB brasileiro de 0,5% a partir de 2026, porque os últimos dados aí estão mostrando que está despencando, né, no mês de maio. É que as pessoas estão desestimuladas. Eu falei hoje com o agro, dizendo como é que vão conseguir estímulo. O milagre brasileiro foi feito por otimismo e entusiasmo. Mas o agro está premido por todos os lados, pelo desejo de vingança do presidente, pelo presidente mais próximo do MST do que do agro, que permite que o Brasil importe, né? As exportações do agro permitem isso. Enfim, essa é a situação de uma atividade que, no momento, é a mais importante do país. Mas está sem saber. A primeira pergunta que me fizeram, qual o nosso amanhã? Eu disse, estamos num país em que até o passado é imprevisível e querem que se preveja o amanhã. De Cachoeira do Sul, Alexandre Garcia, no Dia do Amigo.